Glória a Deus, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir aos meus amados irmãos licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você estiver, para que juntos possamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe neste dia, nesta nova semana, neste mês de julho, a qual nós estamos. Já passamos da metade do ano, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então eu quero aqui começar com uma pequena oração. Pai amado, maravilhoso, santo, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade, Senhor. Pois Tu és o único digno de receber a honra e a glória e o louvor, porque Tu és Deus. Porque a Ti, somente a Ti, é a honra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos ajude a trazer uma palavra, Senhor, que fale ao coração de cada vida. Aleluia. Uma palavra que venha trazer esperança, uma palavra que venha trazer salvação, ó Pai, para as vidas, meu Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos e eu quero aqui refletir com os irmãos aquilo que está no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Está aqui no capítulo 9, no verso 30 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. O que vamos dizer, então? Vamos dizer que os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé? Porém, o povo escolhido por Deus, que estava procurando a lei para ser aceito por ele, não encontrou o que procurava. E por que não? Porque procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como diz as Sagradas Escrituras. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que vão tropeçar, uma rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nele não ficará desiludido. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que são muitos dedicados a Deus, porém a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus a aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei de Moisés perde o seu poder. Assim, os que creem são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência da lei foi isto: quem obedecer os mandamentos da lei viverá. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz assim: não fiquem pensando assim, quem vai subir ao céu, isto é, para trazer Cristo do céu. Nem perguntem quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer Cristo subir no meio dos mortos. Isto o que Moisés diz. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios
e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se vocês declarar com os seus lábios Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque como cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus, declaramos com os nossos lábios e somos salvos, porque as Escrituras sagradas dizem: quem crê nele não será desiludido. Isto se refere a todos, pois não há diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa muitos, todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Mas como irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como poderá ser anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Amém? Até aqui, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, Paulo era servo de Deus. Antes dele ser servo, ele foi um perseguidor da igreja, dos discípulos, Ele consentiu com a morte de Estevão. Paulo, após ter um encontro com Deus ali na estrada de Damasco, sua vida foi totalmente mudada e Paulo passou então a apregoar, a anunciar as boas novas de salvação. Paulo passou a falar da mensagem da cruz aos judeus primeiramente, mas depois ele foi aos não-judeus, anunciando esta mensagem de salvação. Louvado seja Deus. Meus queridos, mas o que eu quero trazer dentro deste texto é algo que me chamou a atenção ao ler esta passagem, quando Paulo, no capítulo 10 aqui de Romanos, do verso 2, ele diz assim: porque eu sou testemunha de que são muitos dedicados a Deus, porém, a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado seguir isso da sua própria maneira. Amém. Até aqui. Veja, meus queridos, vivemos em um mundo em que muitas pessoas, elas são religiosas. Elas frequentam os templos religiosos. Elas buscam ali, de alguma maneira, se aproximar de Deus. Observando certos rituais, procurando a orientação do pastor, do padre, daquele líder de uma religião, porque em si a pessoa tem dentro dela a necessidade de um Deus, de buscar a Deus, porque é um vazio no coração do homem. Mas Paulo aqui, falando ao seu público, ele estava dizendo que aquelas pessoas, que aqueles homens judeus ali, eles buscavam seguir a Deus, obedecer a Deus da maneira deles, observando ali os rituais, as leis mosaicas que era exigido. Eles sacrificavam animais, eles estavam ali nos templos
eles buscavam obedecer a Deus de sua maneira, como aprenderam, e de repente vem Paulo pregando a Cristo, que a salvação é por meio de Cristo, que não há mais necessidade de se fazer sacrifício, de matar animais, de ir estar ali buscando um sacerdote para interceder. Essas pessoas, quando a gente lê este livro de Atos dos Apóstolos, segue para Romanos, havia uma perseguição por causa do Evangelho. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas buscam a Deus de suas maneiras. Algumas frequentando os templos religiosos, frequentando religiões, outras seitas, buscando estar ali em comunhão com Deus. As pessoas dentro das suas religiões começam a obedecer às suas liturgias, suas práticas religiosas. Quando a gente se depara ali no século X, XIII, onde a Igreja Católica começou a vender indulgência, que era uma forma de se perdoar o pecado das pessoas, isso se tornou um comércio, porque essas indulgências, as pessoas vendiam suas posses, suas joias, suas terras, para obter a salvação, achando que a salvação ela poderia ser comprada com algo material. E quantos nos dias de hoje acham que pode comprar a salvação pelas suas obras, jejuando, lendo a Bíblia de joelhos, subindo aos montes, sendo pessoas assíduas nas religiões, nas suas formas de se vestirem, nas suas indumentárias, pessoas que se vestem, olha, eu não ando de bermuda, porque isso é uma afronta a Deus. Então, elas procuram meios, práticas para conseguir a salvação. Não estou dizendo aqui, amigo, amiga, que você não deva se consagrar, não deva orar, não deva jejuar, não, de maneira nenhuma. Você deve fazer isso sim, mas como forma de agradar a Deus, de obedecer a Deus, porque o nosso Deus é santo e Ele requer de nós a santidade. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, se separa dessas coisas que não me agrada, da mentira, do roubo, do adultério, da imoralidade, das coisas da violência, dos vícios do álcool, dos vícios das drogas, da corrupção. Então, nosso Deus exige isso de nós, sim. Mas nós temos que fazer isso não achando que fazendo isso nós vamos ser salvos, não. Isso é uma forma de mostrar a Deus a nossa gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, a qual Ele realizou na cruz do Calvário. Não são os nossos méritos que irão nos salvar, mas as obras de Cristo. Veja o que diz Efésios, no capítulo 2, verso 8, uma passagem muito conhecida pelo povo de Deus, por muitos, aleluia. Quando, veja o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz assim: pois é pela graça de Deus que vocês são salvos,
por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmo. E por isso ninguém deve se orgulhar, porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem que Ele já havia preparado por nós. Então, meu irmão, é pela fé, não são as nossas obras, não é seguindo regulamentos, normas, leis, não. No passado, havia-se essa necessidade ali entre o povo judeu, porque Deus deu a eles os 10 mandamentos, o decágono. Deus instruiu Moisés e Moisés escreveu as leis. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu dedo. Depois Moisés também fez as leis para que o povo pudesse viver de forma organizada, de forma correta, de maneira que o povo soubesse saber o que é certo e o que é errado. Mas Jesus Cristo cumpriu toda a lei por mim e por você. Hoje nós não precisamos mais de alguém intercedendo por nós. Você, eu, nós temos o livre acesso a Deus. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, com um coração sincero, nós podemos nos chegar a Ele e pedir perdão e confessar os nossos pecados, nossas faltas, e ir diante de Deus para que Ele nos ajude, sabendo que não são os nossos esforços, irmãos, que nos levará ao céu, mas a obra que Cristo realizou na minha e na sua vida. Devemos sim buscar a santidade, devemos sim nos consagrar a Deus, devemos sim buscar estar na presença dEle de maneira agradável, como um incenso, né? Aquele cheiro aromático, suave, na presença dEle, ser o bom perfume de Cristo, aleluia. Mas não devemos estar presos às normas, achando por seguirmos regras, normas, isso vai nos salvar. Não, não é a minha, não é a sua obra. Devemos sim fazer o bem, devemos sim prestar favor, serviço ao nosso próximo, orando, ajudando de alguma maneira quando assim Deus nos der condição, auxiliando, mas não pensando que essas coisas vai nos levar ao céu. Devemos sim estender as mãos ao caído, mas não nos tornarmos religiosos, porque a religião não salva ninguém. As obras não nos salvam. É por meio de Cristo. Eu quero dizer a você aí que talvez esteja se martirizando. Talvez você não tenha uma vida constante de santidade na presença de Deus. Deus, Ele sabe, meu querido, suas fraquezas. Deus, Ele sabe as minhas fraquezas, mas Ele, o que deseja de cada um de nós é que nós continuemos a perseverar, continuemos a buscar a Ele enquanto há fôlego de vida em nós, e deixar que o Espírito de Deus, através da palavra, venha nos moldar, venha nos tratar, venha nos libertar. Porque quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós a lemos, a estudamos e deixamos que ela dentre o nosso coração, ela vai nos moldando. Preste atenção na sua vida, como você era
há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Você vai ver que você não é mais aquela mesma pessoa. Não estou dizendo aqui que você seja perfeito, porque perfeito nós não somos, mas estamos caminhando. Estamos aprendendo dia após dia com Cristo. Estamos sendo libertos com Ele do mal que nos escraviza, que tenta nos tirar da presença dEle. Então alguma coisa mudou na sua, na minha vida. Porque às vezes a pessoa pensa em ser santo para agradar os outros. Ora, nós temos que agradar a Deus, irmãos. Você não tem que agradar a ninguém. Você tem que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, a meu respeito, não importa. Importa é o que Deus pensa de você, é o que Deus pensa de mim. Então, o que nós venhamos a fazer não seja para nos vangloriar diante dos homens e dizer, olha, eu oro tantas vezes ao dia, eu oro 4 horas, 5 horas, eu jejuo 3 vezes por semana, eu jejuo, fico 3 dias sem jejuar, 7 dias. Não, isso aí, irmão, não vai nos salvar. Nós temos sim que buscar uma consagração para estar diante de Deus. Deus conhece nossas mazelas. Não adianta o homem querer ocultar, jogar para o fundo do lixo, jogar debaixo do tapete. Deus conhece o nosso presente, Deus conhece o nosso futuro e Deus conhece o nosso passado. O que Ele deseja de mim e de você é que nós venhamos a continuar nesta caminhada. É que nós venhamos a permanecer crendo em Cristo, porque só crendo em Cristo é que nós vamos ter a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. As leis cerimoniais, as leis civis, elas foram cumpridas ali. Era para o povo de Israel essas leis. Elas não são para nós hoje. O que é para nós hoje é as leis morais. Aquilo que os discípulos, que os homens de Deus escreveram, é que nós devemos obedecer. É que nós devemos estar ali obedecendo. Agora, sabendo que nada disso vai nos salvar, que é pelas obras de Cristo. E o que nós temos que fazer é o quê? Obedecer essas normas da palavra de Deus, os mandamentos, como forma de gratidão a Deus por aquilo que Cristo fez por nós. Aleluia. Não são os nossos esforços que nos salvará. Amém? Que você, meu amigo, possa buscar a Deus cada vez mais. Que você não deixe de orar, de meditar na palavra porque você caiu, porque você fraquejou, porque em algum momento da sua vida alguém apontou o dedo para você e disse, esse aí é cristão? Não. Levante sua cabeça, meu irmão. Não fique prostrado diante das acusações do adversário das vossas almas, pois é justamente isso que ele quer. Ele quer minar o teu psicológico, ele quer minar a tua alma, dizendo que você é pecador, e aí nós somos. Agora, não vivemos na prática. Somos conscientes que nós não merecemos nada, que é tudo o amor, a bondade de Deus, a misericórdia. Mas não deixe que o inimigo faça você recuar, retroceder, independente de quem quer que seja, até mesmo o irmão da igreja, até mesmo um parente seu, seu pai ou sua mãe, seu amigo.
Não deixe de permanecer orando, de permanecer buscando, meditando na palavra de Deus. Vá, porque a salvação, ele já te deu. Agora você tem que perseverar. Você tem que continuar nessa caminhada. Ele já te chamou e ele já te escolheu. Agora nós é que temos que buscar a ele todos os dias, porque nós somos necessitados de Deus. Nós somos carentes de Deus. É por isso que o homem ele não vive sem uma religião. Só que tem pessoas que buscam o Deus errado. Mas Deus usa você e a mim para que possamos pregar a palavra de Deus a essas pessoas, seja por meio do instrumento a qual Deus nos concede, a internet, ou você vai boca a boca no evangelismo pessoal, quando você vai a um hospital visitar alguém doente, quando você vai e sai na rua para evangelizar, quando você visita alguém que está precisando de uma oração na casa, ali é a oportunidade de você falar de Jesus. Aleluia. É isso que Deus quer, que nós venhamos a pregar, a falar de Cristo, do que Ele fez por cada um de nós. E aí, se a pessoa quiser, ela vai aceitar. Porque quem convence não é eu, não é você, não somos nós. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer com que a pessoa olhe para si e veja que precisa de Deus. Isso se ela realmente desejar. Porque é o Espírito de Deus, irmãos, que faz a obra, que nos convence do pecado, que nos regenera e que toca em nosso coração para que nós venhamos a nos arrepender das coisas que não agradam a Deus. Amém? Não são as nossas obras. Então, meus queridos, aqui fica esta pequena mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua vida, a sua família. Vocês estão vendo aí atrás uma bagunça, né? É porque nós estamos de mudança. Minha esposa, eu e minha filha, nós estamos indo para um outro local. Louvado seja Deus, né? Vivemos aqui um bom tempo. Essa propriedade aqui, como eu digo para vocês, não é nossa, não é minha, é da minha mãe. E Deus está nos proporcionando, né, a gente alugar um canto para a gente. Que Deus sabe todas as coisas, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a sua oração por mim e minha família, em nome de Jesus. Amém? Se inscreve aí no meu canal se você quiser. Dê o seu like. Nos ajude este canal a chegar até outras pessoas, né? Com a mensagem de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.